Meu amigo, seguimos firme na saga chamada fracasso do empréstimo do Lula, o consignado CLT, aquele fracasso anunciado que vem se consolidando cada vez mais. Olha esse número, esse dado aqui, meu amigo. O crédito do trabalhador do Lula aí, o empréstimo do Lula, como diz a Gleisi Hoffmann, já tem taxas de juros maiores do que a média do consignado anterior. Sim, isso aqui foi criado para melhorar o cenário, supostamente, fornecer ao trabalhador um consignado com taxas melhores, taxas mais baixas do que eram tipicamente praticadas no mercado, taxas menores do que o saque aniversário antecipado do FGTS. Pois bem, olha a realidade. As taxas estão extorsivas, são taxas de agiotagem. De fato, por que que isso acontece? Oh meu Deus, por que taxas tão elevadas? Olha aí, meu amigo, porque a inadimplência no Brasil é muito alta e não há garantias reais, garantias realistas nesse consignado CLT. Muito pelo contrário, e os bancos estão considerando isso, obviamente. E digo mais, se não fosse a pressão que o governo está fazendo em cima da Caixa Econômica e do Banco do Brasil para eles tomarem a dianteira nessa história, a taxa de juros estaria ainda mais alta. Vamos conversar então sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, eu não vou te convencer a fazer esse consignado, não. Vou deixar o Fernando Haddad te convencer a isso. Ele vai falar para todos nós ouvirmos. Se liga, publicado na conta oficial dele, material de propaganda do governo. Portanto, lá vai. Ao invés de se endividar, procure trocar a sua dívida cara por uma barata. Às vezes você já está com uma dívida, ou no cartão de crédito, ou no crédito ao consumidor, ou com alguém do bairro, que às vezes cobra uma taxa de juros elevada. Então, a primeira maneira de se organizar a tua vida, ou a vida de alguém que você gosta, às vezes você tem uma irmã, ou um pai, ou uma mãe com essa dificuldade, é troque a sua dívida cara por uma dívida barata. A prestação que você está pagando pode cair a metade se você usar o crédito consignado, justamente com a garantia do teu salário, para diminuir a taxa de juros. Saber fazer bom uso desses novos instrumentos que o governo federal está criando para ajudar o trabalhador. Ajudar o trabalhador a se ferrar, é claro, a se endividar, porque olha aqui o tamanho do buraco. O Banco Central, né, afirmou que antes desse negócio aí do programa do consignado CLT, a taxa média de juros em fevereiro, portanto, o mês imediatamente anterior ao início da vigência dessa modalidade de consignado, a taxa de juros era de 2,91% ao mês, que, caramba, é muito cara, obviamente, mas dá aí o que? 35% ao ano, mais ou menos? Algo nesse sentido. Só que o pessoal do Poder 360, que está repercutindo essa questão aqui, eles fizeram simulações dentro do aplicativo da carteira de trabalho digital, através dessa modalidade aí e tudo mais, e o percentual que eles conseguiram dentro das simulações foi superior a isso. Ou seja, antes, ou pelo menos fora desse programa, o trabalhador tem uma alíquota, né, uma taxa de juros mais favorável do que com esse programa. Olha que maravilha, né? Porque o Fernando Haddad mesmo falou que os bancos iriam oferecer 2,5% de taxa de juros ao mês nesse programa. Só que, meu amigo, a verdade é que a coisa tipicamente supera esse patamar, né? Então, por exemplo, o pessoal do Poder 360, né, e outros internautas que postaram nas redes sociais, e sim, foram muitas simulações feitas e divulgadas nas redes sociais, o pessoal estava conseguindo ali taxas que podiam chegar a 6% ao mês. Isso significa o dobro do que é praticado no consignado normal, porque
Olha aqui, o Banco Central falou que desde novembro de 2022, ou seja, já se vão 2 anos, que a taxa não supera 3% ao mês. E o consignado CLT está marcando o quê? Marcando 6% ao mês, em alguns casos até mais. Juros de agiota, de fato. Mas tem uma explicação, obviamente, para esse fenômeno. Veja bem, qual que é o grande ponto sempre a ser considerado em matéria de empréstimo, em matéria de cobrança de taxa de juros? Principalmente o risco envolvido na operação. Volta a mostrar essa notícia. A inadimplência vai subir, ao que tudo indica, né, no patamar aqui de abril de 2025, para cerca de 5,94, quase 6%, né, que é uma alta de 0,4 ponto percentual em relação ao mês de janeiro de 2024, que é o último dado efetivamente divulgado, e é maior do que a estimativa do mercado também. Ou seja, o mercado já é pessimista em relação à inadimplência no Brasil, a situação econômica está complicada, taxa Selic elevada, todo mundo projetando uma inadimplência maior. Ainda assim, a realidade é mais tenebrosa do que as expectativas mais pessimistas. Diante desse cenário, o que você acha que um banco vai fazer ao emprestar dinheiro para um trabalhador via esse consignado? Vai enfiar a faca no trabalhador. Vai botar uma taxa de juros lá nas alturas. Ah, mas isso aqui tem garantias, porque é consignado, é descontado do salário do funcionário. E depois tem um FGTS para cobrir ali até 10% do FGTS. Meu amigo. Ah, tem a multa rescisória. Meu amigo. O trabalhador vai pedir demissão depois de 2 meses, tendo 35% do salário descontado ali direto na fonte. O cara vai entrar em acordo com a empresa, falar, ó, eu vou pedir demissão, vou continuar trabalhando para você, vou abrir um MEI, qualquer coisa, para eu parar de pagar esse consignado, vai ficar essa dívida lá até o governo fazer um desenrola da vida ou qualquer coisa do tipo, e aí fico com o nome sujo mesmo e não tô nem aí nesse sentido. É bem, né, de fato, é bem mais possível esse cenário do que qualquer outro, do que o cenário sonhado aqui com o pessoal, pelo pessoal do governo Lula. Que é aqui, é uma situação aqui, inclusive, que eu citei em outro vídeo sobre o consignado. Que ele não vai repetir, por exemplo, o padrão do consignado do INSS. Que a pessoa tem lá uma aposentadoria, uma pensão por morte, e consegue um empréstimo consignado com taxas de juros muito mais acessíveis. Abaixo de 2% ao ano, que para pessoa física no Brasil, abaixo de 2% ao ano, não, ao mês, né? Abaixo de 2% ao mês, dá aí 20 e poucos por cento, 21, 22% ao ano, como a Selic a 15%, realmente, né, é muito acessível. Por quê? Porque o aposentado vai continuar recebendo a aposentadoria dele, ele não vai abrir mão desse benefício. E é o INSS que paga, então isso vai ficar retido na fonte, é quase certo, quase garantido que o banco vai receber o pagamento disso aí. Agora, isso não se aplica definitivamente ao que nós vemos nesse consignado CLT. Não tem essa garantia realista, porque o valor do FGTS pode não ser suficiente para cobrir isso aí. E é claro que nenhum banco trabalha, né, para cobrar uma taxa baixa aqui, é claro. Nenhum banco trabalha com a expectativa de que o cara vai pagar uma parcela e pedir demissão depois. Tem ali um cenário de alguns meses, pelo menos, que o cara vai pagar, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem simulações que mostram o banco oferecendo mais parcelas do que a pessoa pediu. Por quê? Para ganhar mais na taxa de juros elevada. Quanto maior o tempo de pagamento, maior o total de juros, maior vai ser o montante pago a título de reembolso, né, desse valor do empréstimo. Então os bancos estão forçando a barra para que isso realmente se comporte como um capital de risco, um empréstimo de risco, porque realmente é um fato. Se fosse um excelente negócio, os bancos estavam se estapeando para isso aqui. O governo está prevendo 120 bilhões de reais ao todo. É um mercado em tese muito grande, muito atrativo. Ou talvez não seja tão atrativo assim, porque no fim das contas, o governo acabou superestimando
ideia que foi proposta aí, e agora o Haddad tem que ficar implorando para o pessoal realmente fazer o consignado do governo Lula. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.